Resolução 596 de 2014. Dando continuidade aqui, paramos no artigo 18. Título 3. Das relações com os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Artigo 18. Na relação com os conselhos, obriga-se o farmacêutico a: inciso 1. Observar as normas, resoluções e deliberações e as determinações, acórdãos e decisões pelos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Inciso 2. Prestar com fidelidade as informações que lhe forem solicitadas a respeito do seu exercício profissional. Inciso 3. Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia em que estiver escrito toda e qualquer conduta ilegal ou antiética que observar na prática profissional. Inciso 4. Atender convocação, intimação, notificação ou requisição administrativa no prazo determinado, feitas pelos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, a não ser por motivo de força maior comprovadamente justificado. Inciso 5. Tratar com respeito e urbanidade os empregados, conselheiros, diretores e demais representantes dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Artigo 19. O farmacêutico, no exercício profissional, é obrigado a informar por escrito ao respectivo Conselho Regional de Farmácia sobre todos os seus vínculos, com dados completos da empresa, razão social, nomes dos sócios, cadastro nacional da pessoa jurídica, que é o CNPJ, endereço, horários de funcionamento, de responsabilidade técnica, mantendo atualizados os seus endereços residencial e eletrônico, os horários de responsabilidade técnica ou de substituição, bem como sobre qualquer outra atividade profissional que exerça com seus respectivos horários e atribuições. Título 4. Das infrações e sanções disciplinares. Artigo 20. As sanções disciplinares definidas nos termos do anexo 3 desta resolução e conforme prevista na Lei Federal nº 3820/60, consiste em: inciso 1. Advertência ou advertência com emprego da palavra censura. Inciso 2. Multa no valor de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos regionais. Inciso 3. Suspensão de 3 meses a 1 ano. Inciso 4. Eliminação. Título 5. Das disposições gerais. Artigo 21. As normas deste Código aplicam-se a todos os inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia. Parágrafo único. Os farmacêuticos que exercem funções em organizações, instituições ou serviços estão sujeitos às normas deste Código. Artigo 22. A verificação do cumprimento das normas estabelecidas neste Código é atribuição precípua do CFF, dos Conselhos Regionais de Farmácia e suas comissões de ética, sem prejuízo das autoridades da área da saúde, policial e judicial, dos farmacêuticos e da sociedade. Artigo 23. A apuração das infrações éticas compete ao Conselho Regional de Farmácia em que o profissional estiver inscrito ao tempo do fato punível em que incorreu. Artigo 24. O farmacêutico portador de doença que o incapacite ao exercício da profissão farmacêutica, atestada em instância administrativa, judicial ou médica e certificada pelo Conselho Regional de Farmácia, terá o seu registro e as suas atividades profissionais suspensas de ofício enquanto perdurar sua incapacidade. Artigo 25. O profissional condenado por sentença criminal transitada em julgado, em razão do exercício da profissão, ficará ex officio, suspenso da atividade, enquanto durar a execução da pena. Parágrafo único. O profissional preso provisória ou preventivamente, em razão do exercício da profissão, também ficará ex officio. Tá entre aspas. Ex officio é uma palavra que se dá que significa o suspenso de exercer as suas atividades. Então, se tiver só ex officio, na prova significa isso, suspensão de exercer as suas atividades enquanto durar a pena restritiva de liberdade. Artigo 26. Prescreve em 24 meses a constatação fiscal de ausência do farmacêutico no estabelecimento por meio de auto de infração ou termo de visita para efeito de instauração de processo ético. Artigo 27. O Conselho Federal de Farmácia, ouvidos os Conselhos Regionais de Farmácia e a categoria farmacêutica,
promoverá, quando necessário, a revisão e a atualização deste Código. Artigo 28. As omissões deste Código serão decididas pelo Conselho Federal de Farmácia. Anexo 2. Código de Processo Ético. Título 1. Das Disposições Gerais. Capítulo 1. Do Processo. Artigo 1. A apuração ética nos Conselhos Regionais de Farmácia reger-se-á por este Código, aplicando-se supletivamente os princípios gerais de direito aos casos omissos ou lacunosos. Artigo 2. A competência disciplinar é do Conselho Regional de Farmácia, em que o faltoso estiver inscrito ao tempo do fato punível em que incorreu, devendo o processo ser instaurado, instruído e julgado em caráter sigiloso, sendo permitida vista dos autos apenas às partes e aos procuradores constituídos, fornecendo-se cópias das peças expressamente requeridas. Parágrafo 1. No decurso da apuração ética, poderá o profissional solicitar transferência para outro Conselho Regional de Farmácia sem interrupção do processo ético no Conselho Regional de Farmácia, em que se apura a falta cometida, devendo o Conselho Regional de Farmácia, julgador, após o processo transitado em julgado, informar ao Conselho Regional de Farmácia em que o profissional estiver inscrito quanto ao teor do veredito e à penalidade imposta. Parágrafo 2. Por se tratar de direito intertemporal, o processo ético não será suspenso nem encerrado, na hipótese de pedido de desligamento ou cancelamento de inscrição profissional, e deverá seguir seu regular procedimento. Artigo 3. Os Conselhos Regionais de Farmácia instituirão comissões de ética com competência de omitir parecer justificadamente pela abertura ou não de processo ético disciplinar, sendo que a decisão denegatória deverá ser submetida ao presidente do Conselho Regional de Farmácia para deliberação. Parágrafo 1. Cada comissão de ética será composta por, no mínimo, 3 farmacêuticos nomeados pelo presidente do Conselho Regional de Farmácia e homologados pelo plenário, com mandato igual ao da diretoria. Parágrafo 2. Compete à comissão de ética escolher dentre os seus membros o seu presidente. Parágrafo 3. É vedada a diretoria aos conselheiros e empregados do Conselho Regional de Farmácia a participação como membro da comissão de ética. Parágrafo 4. Verificada a ocorrência de vaga na comissão de ética, o presidente do Conselho Regional de Farmácia indicará o substituto para ocupar o cargo mediante homologação pelo plenário e mandato igual ao da diretoria. Parágrafo 5. Os custos necessários à realização dos trabalhos da comissão de ética deverão ser arcados pelo Conselho Regional de Farmácia, vedado o pagamento de qualquer tipo de gratificação aos seus membros. Parágrafo 4. A apuração ética obedecerá cronologicamente para sua tramitação os seguintes passos. Inciso 1. Recebimento da denúncia. Inciso 2. Instauração ou arquivamento. Inciso 3. Montagem do processo ético disciplinar. Inciso 4. Instalação dos trabalhos. Inciso 5. Conclusão da comissão de ética. Inciso 6. Julgamento. Inciso 7. Recursos e revisões. Inciso 8. Execução. Artigo 5. Compete ao Conselho Regional de Farmácia processar e julgar em primeira instância os profissionais sob sua jurisdição e os membros colegiados, inclusive gestores e conselheiros, observado o princípio da segregação. Artigo 6. Compete ao plenário do Conselho Federal de Farmácia julgar, em instância recursal, os processos disciplinares éticos. Título 2. Dos procedimentos. Capítulo 1. Do recebimento da denúncia. Artigo 7. A apuração do processo ético disciplinar inicia-se por ato do presidente do Conselho Regional de Farmácia quando este, inciso 1, tomar ciência inequívoca do ato ou matéria que caracterize infração ética profissional. Inciso 2, tomar conhecimento de infração ética profissional por meio do relatório de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia. Artigo 8. O presidente do Conselho Regional de Farmácia encaminhará em 20 dias o conhecimento do fato, despacho, ao presidente da Comissão de Ética, determinando a análise e decisão sobre a viabilidade de abertura de processo ético-disciplinar com base nos indícios apresentados na denúncia recebida. Parágrafo 1. O presidente da Comissão de Ética terá o prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento da solicitação, para entregar a análise, que pode ser monocrática ou
em conjunto com os demais membros. Parágrafo 2. A análise da comissão de ética deverá conter parte expositiva em que serão fundamentados os motivos e uma conclusiva, na qual será aposta a expressão pela instauração de processo ético-disciplinar ou pelo arquivamento, sendo que, no primeiro caso, deverão constar os dispositivos do Código de Ética, em tese, infringidos. Capítulo 2. Da instauração ou arquivamento. Artigo 9. O presidente do Conselho Regional de Farmácia analisará o parecer do presidente da Comissão de Ética e despachará em 30 dias pelo arquivamento ou pela instauração de processo ético-disciplinar. Capítulo 3. Da montagem do processo ético-disciplinar. Artigo 10. Instaurado o processo ético-disciplinar, mediante despacho do presidente do Conselho Regional de Farmácia, a Secretaria o registrará por escrito, atribuindo-lhe um número e de imediato o encaminhará à Comissão de Ética. Artigo 11. O processo será formalizado por meio de autos com peças anexadas por termo, com folhas numeradas, sendo os despachos, pareceres e decisões juntados preferencialmente em ordem cronológica. Capítulo 4. Da instalação dos trabalhos. Artigo 12. Recebido o processo, a Comissão de Ética o instalará e deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei para concluir os seus trabalhos, obedecendo aos seguintes procedimentos. Inciso 1. Lavrar o competente termo de instalação dos trabalhos. Inciso 2. Designar, dentre os seus membros, o relator do processo. Inciso 3. Designar um empregado do Conselho Regional de Farmácia para secretariar os trabalhos. Inciso 4. Determinar local, dia e hora para a sessão de depoimento do indiciado e oitiva de testemunha. Inciso 5. Determinar a imediata comunicação por correspondência ao indiciado, relatando-lhe sobre: a linha A, a abertura do processo ético; a linha B, o local, a data e a hora designados para a sessão em que ocorrerá o seu depoimento; a linha C, o direito de arrolar até 3 testemunhas na sua defesa prévia, cujos nomes e endereços completos devem ser apresentados em 10 dias anteriores à data da audiência; a linha D, a obrigatoriedade de comparecimento das testemunhas arroladas na sessão de depoimento designada pela Comissão de Ética, independentemente da intimação. Parágrafo 1. O indiciado ou seu procurador constituído terá acesso ao processo sempre que desejar consultá-lo, observando-se o horário de expediente da Secretaria do Conselho Regional de Farmácia, sendo vedada a retirada dos autos originais, facultando-lhe a obtenção de cópias mediante o pagamento de taxa respectiva. Parágrafo 2. Na hipótese da ausência não justificada da testemunha arrolada, na audiência de depoimento, será a responsabilidade do indiciado, sob pena de preclusão, o seu comparecimento em nova data de oitiva a ser agendada pela Comissão de Ética. Artigo 13. Compete ao relator da Comissão de Ética no processo ético-disciplinar: inciso 1. Instruir o processo para julgamento. Inciso 2. Intimar pessoas mediante correspondência com aviso de recebimento ou ciência inequívoca. Inciso 3. Requerer perícias e demais provas ou diligências consideradas necessárias à instrução do processo. Inciso 4. Emitir relatório. Inciso 5. Requerer ao presidente da Comissão de Ética a realização de nova sessão de depoimento, se necessário. Artigo 14. A sessão de depoimento do indiciado obedecerá ao que segue. Inciso 1. Somente poderão estar presentes no recinto os membros da Comissão de Ética, o depoente e o seu procurador, as testemunhas, o advogado do Conselho Regional de Farmácia e o empregado do Conselho Regional de Farmácia responsável por secretariar a Comissão de Ética. Inciso 2. Cabe ao presidente da Comissão de Ética determinar a ordem de entrada e a permanência no recinto dos participantes da sessão. Inciso 3. A sessão de depoimento poderá ser gravada em áudio, sendo as gravações anexadas ao processo. Inciso 4. Ao final da sessão de depoimento, o relator do processo oferecerá aos presentes o termo de depoimento, por escrito, em 2 vias de igual teor, o qual deverá ser lido e assinado pelos presentes. Artigo 15. O presidente da Comissão de Ética notificará na audiência o indiciado para, no prazo de 15 dias, apresentar as razões finais.
Artigo 16. Caso o indiciado não se manifeste à comissão de ética e também não compareça ao local no dia e hora marcados para prestar depoimento, o presidente da comissão de ética somente o convocará novamente se houver apresentação de justificativa plausível de eventual impedimento, declarando-o revel, se ausente, sendo que, no prazo de 10 dias, o presidente da comissão de ética comunicará o ocorrido ao presidente do Conselho Regional de Farmácia, requerendo-lhe a nomeação de defensor dativo. Parágrafo 1. O presidente do Conselho Regional de Farmácia terá o prazo de 15 dias para proceder à nomeação do defensor dativo. Parágrafo 2. O defensor dativo, a partir da sua nomeação, terá o prazo de 30 dias para apresentar por escrito à comissão de ética a defesa do indiciado. Artigo 17. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, não lhe sendo devolvido prazo já vencido. Capítulo 5. Da conclusão da comissão de ética. Artigo 18. Concluída a instrução processual, a comissão de ética apresentará seu relatório. Parágrafo único. O relatório, a que alude o caput deste artigo, conterá uma parte expositiva, que inclui um sucinto relato dos fatos, a explícita referência ao local, data e hora da infração e a apreciação das provas acolhidas, além de uma parte conclusiva com a apreciação do valor probatório das provas, indicando expressamente a infração e os dispositivos do Código de Ética infringidos e se houve ou não culpa. Artigo 19. Concluído o processo, o presidente da Comissão de Ética remeterá os autos ao presidente do Conselho Regional de Farmácia para as providências cabíveis. Capítulo 6. Do julgamento. Artigo 20. Recebido o processo, o presidente do Conselho Regional de Farmácia terá o prazo de 30 dias para: a linha A. Marcar a data de julgamento do processo em reunião plenária. A linha B. Designar o conselheiro relator entre os conselheiros efetivos por distribuição da secretaria, observados os eventuais impedimentos e suspeições. A linha C. Comunicar ao indiciado a data de julgamento com antecedência mínima de 15 dias. Parágrafo único. A reunião plenária de julgamento do processo ético-disciplinar deverá ser realizada no prazo de 180 dias corridos, contados a partir da data de recebimento do processo ético-disciplinar pelo presidente do Conselho Regional de Farmácia. Artigo 21. O conselheiro relator designado deverá apresentar seu parecer na data da reunião plenária em que o processo será submetido a julgamento. Parágrafo 1. O conselheiro relator, uma vez observada a não iminência de prescrição e desde que devidamente justificado, poderá permanecer com os autos por até 2 reuniões plenárias, podendo-se prorrogar por mais 2, se assim for deliberado pelo plenário, sob pena de instauração de processo ético e demais procedimentos cabíveis em seu desfavor, observado o princípio da segregação. Parágrafo 2. Não apresentando o conselheiro relator o parecer, tampouco a justificativa prévia, o presidente do Conselho Regional de Farmácia determinará a instauração de processo ético nos moldes do parágrafo anterior e designará outro relator que o apresentará na reunião plenária subsequente. Artigo 22. Aberta a sessão de julgamento, o presidente da reunião plenária concederá a palavra ao conselheiro relator, que lerá seu parecer e, após a concessão de direito à defesa oral por 10 minutos, ao indiciado ou seu procurador legalmente constituído, proferirá o seu voto em julgamento realizado em sessão secreta. Parágrafo único. Apenas podem permanecer no recinto de julgamento os conselheiros membros do plenário, as partes interessadas e os empregados necessários à sua condução. Artigo 23. Cumprido o disposto nos artigos anteriores, o presidente da reunião plenária dará a palavra pela ordem ao conselheiro que a solicitar para: inciso 1. Pedir vista dos autos. Inciso 2. Requerer a conversão do julgamento em diligência com aprovação do plenário, caso em que determinará as providências a serem adotadas pela comissão de ética. Inciso 3. Opinar sobre a matéria, os fundamentos ou conclusões do conselheiro relator, devendo as suas razões serem reduzidas a termo em ata. Inciso 4. Proferir seu voto. Artigo 24. Na hipótese de pedido de vista dos autos ou conversão do julgamento em diligência, o processo será retirado de pauta.
Parágrafo 1. Neste caso, cumpridas as respectivas providências, os autos serão devolvidos ao conselheiro relator para juntar seu parecer. Parágrafo 2. A Comissão de Ética terá o prazo de 60 dias, contados a partir da data da realização da reunião plenária que deu origem ao pedido de visita ou diligência, para devolver ao presidente do Conselho Regional de Farmácia o processo ético disciplinar considerado, sendo que este prazo poderá ser prorrogado por igual período, desde que plenamente justificado e aprovado pelo plenário. Parágrafo 3. Cumprida a diligência, o presidente da Comissão de Ética remeterá ao presidente do Conselho Regional de Farmácia o processo ético disciplinar, quando serão contados novamente os prazos previstos no artigo 20. Artigo 25. A decisão do plenário do Conselho Regional de Farmácia será fundamentada no parecer e voto do relator. Parágrafo único. Na hipótese de divergência do voto do relator e havendo pedido de revisão por outro conselheiro, o presidente do Conselho Regional de Farmácia designará este como revisor, o qual deverá apresentar voto por escrito na sessão subsequente ou extraordinária. Artigo 26. A decisão do plenário terá a forma de acórdão a ser lavrado de acordo com o parecer do conselheiro, cujo voto tenha sido adotado, com expressa numeração própria, número do processo, nomes das partes, procuradores, relator e revisor, se houver, além de ementa com palavra-chave de pesquisa, dispositivo infringido, pena aplicada, forma de votação e data sob pena de nulidade. Capítulo 2. Dos recursos e revisões. Artigo 27. Da decisão do Conselho Regional de Farmácia, caberá recurso ao Conselho Federal de Farmácia no prazo de 30 dias corridos, a contar da data em que o infrator dela tomar conhecimento. Parágrafo 1. Interposto tempestivamente, o recurso terá efeito suspensivo nos casos previstos em lei. Parágrafo 2. No caso de interposição intempestiva, que deverá ser certificada nos autos pelo Conselho Regional de Farmácia, o processo será arquivado com certidão de trânsito em julgado. Artigo 28. O recurso administrativo será julgado de acordo com o que dispuser as normas do CFF. Artigo 29. No prazo de 1 ano a contar do trânsito julgado da decisão, o punido poderá requerer revisão do processo ao Conselho Regional de Farmácia com base em fato novo ou na hipótese de a decisão condenatória ter sido fundada em depoimento, exame pericial ou documento cuja falsidade vier a ser comprovada. Parágrafo único. Considera-se fato novo aquele que o punido conheceu somente após o trânsito em julgado da decisão e que dê condição por si só ou em conjunto com as demais provas já produzidas de criar nos julgadores uma convicção diversa daquela já firmada. Artigo 30. A revisão terá início por petição dirigida ao presidente do Conselho Regional de Farmácia, instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão e as provas documentais comprobatórias dos fatos arguidos. Parágrafo único. O presidente do Conselho Regional de Farmácia, ao acatar o pedido, nomeará um relator, rara emissão de parecer, que será submetido a julgamento em sessão plenária do Conselho Regional de Farmácia no prazo máximo de 180 dias. Capítulo 8. Da execução. Artigo 31. Compete ao Conselho Regional de Farmácia a execução da decisão proferida em processo ético-disciplinar que se processará nos estritos termos do acórdão e será anotada no prontuário do infrator. Parágrafo 1. Na execução da penalidade de eliminação da inscrição do profissional no quadro do Conselho Regional de Farmácia, além dos editais e das comunicações feitas às autoridades e interessados, proceder-se-á à apreensão da cédula e da carteira profissional do infrator, inclusive mediante ação judicial, se necessário. Parágrafo 2. Na hipótese de aplicação definitiva de penalidade de suspensão, o Conselho Regional de Farmácia deverá promover publicidade da decisão, as anotações necessárias, além da apreensão temporária da cédula e da carteira profissional. Artigo 9. Dos prazos. Artigo 32. Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento se der em feriado ou em recesso do Conselho Regional de Farmácia.
Parágrafo único. Os prazos serão contados a partir da juntada de avisos de recebimento dos autos, mediante certidão respectiva lavrada pelo Conselho Regional de Farmácia ou por ciência inequívoca do interessado. Artigo 33. A representação por procurador deverá estar instruída com respectivo instrumento, com firma devidamente reconhecida, excetuando-se aquela outorgada a advogado. Artigo 34. A punibilidade por falta sujeita a processo ético-disciplinar pelo Conselho Regional de Farmácia, em que o profissional está inscrito, prescreve em 5 anos, contados da data da verificação do fato respectivo, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Artigo 35. O conhecimento expresso ou a notificação feita diretamente ao profissional faltoso interrompe, mas não suspende, o prazo prescricional de que trata o artigo anterior. Parágrafo único. O conhecimento expresso ou a notificação de que trata este artigo ensejará a defesa escrita ou a termo a partir de quando recomeçará a fluir o prazo prescricional. Artigo 36. Todo processo ético disciplinar paralisado há mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, será arquivado ex officio ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Artigo 37. Para abertura de processo ético-disciplinar, com fundamento na ausência do profissional no estabelecimento a que presta assistência técnica, conforme dispõe o Código de Ética, serão necessárias no mínimo 3 constatações fiscais no período de 24 meses. Parágrafo único. O processo prescricional inicia-se a partir da data da terceira constatação necessária à instauração do processo ético disciplinar. Artigo 38. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia, podendo, inclusive, decidir em processos em andamento, desde que observada a ampla defesa e o devido processo legal. Anexo 3. Estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Artigo 1. As transgressões às normas, resoluções e deliberações e as determinações, que são os acórdãos e decisões, dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, bem como as infrações à legislação farmacêutica e correlata, são passíveis de apenação, ressalvadas as previstas em normas especiais. Artigo 2. Nas infrações éticas e disciplinares serão observadas a tipificação da conduta, a reincidência, a análise do fato e as suas consequências ao exercício profissional e à saúde coletiva, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Artigo 3. Em grau de recurso deve ser observado o princípio do reformatio impejus, que consiste na impossibilidade de tratamento mais severo do que o registrado na decisão recorrida, sem que haja recurso interposto nesse sentido. Artigo 4. Considera-se reincidente aquele que tiver antecedentes disciplinares em processos findados administrativamente ou com decisão transitada em julgado. Parágrafo único. Verifica-se a reincidência quando se comete outra infração ética durante o prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão administrativa que o tenha condenado anteriormente. Artigo 5. Quando aplicada a pena de suspensão e eliminação, deve esta ser publicada no órgão de divulgação oficial do Conselho Regional de Farmácia depois do trânsito em julgado. Artigo 6. As sanções aplicadas serão objeto de registro na ficha individual do farmacêutico, devendo ainda ser comunicadas, no caso de suspensão, ao empregador e ao órgão sanitário competente, além da apreensão da cédula e da carteira profissional. Artigo 7. As infrações éticas e disciplinares leves devem ser aplicadas as penas de advertência sem publicidade na primeira vez, advertência por escrito sem publicidade com o emprego da palavra censura na segunda vez, multa no valor de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência, cabíveis no caso de terceira falta e outras subsequentes, sendo elas: inciso 1. Deixar de comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes os fatos que caracterizem infringência a este Código e as normas que regulam o exercício
das atividades farmacêuticas. Inciso 2. Desrespeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de discernir sobre as opções de tratamento ou decidir sobre a sua própria saúde e bem-estar. Inciso 3. Exercer a profissão farmacêutica sem condições dignas de trabalho e justa remuneração por seu desempenho. Inciso 4. Afastar-se temporariamente das atividades profissionais por motivo de doença, férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento ou outras atividades inerentes ao exercício profissional, quando não houver outro farmacêutico que legalmente o substitua, sem comunicar ao Conselho Regional de Farmácia. Inciso 5. Aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos e em suas decisões de natureza profissional. Inciso 6. Deixar de informar por escrito ao Conselho Regional de Farmácia sobre todos os seus vínculos com dados completos da empresa, razão social, nomes dos sócios, CNPJ, endereço, horários de funcionamento, de responsabilidade técnica, bem como deixar de manter atualizados os seus endereços residencial e eletrônico, os horários de responsabilidade técnica ou de substituição, bem como qualquer outra atividade profissional que exerça com seus respectivos horários e atribuições. Inciso 7. Prevalecer-se do cargo de chefia ou empregador para desrespeitar a dignidade de subordinados. Inciso 8. Submeter-se a fins meramente mercantilistas que venham a comprometer o seu desempenho técnico em prejuízo da sua atividade profissional. Inciso 9. Deixar de obter de participante de pesquisa ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para sua realização, envolvendo os seres humanos após as devidas explicações sobre a sua natureza e as suas consequências. Inciso 10. Permitir que terceiros tenham acesso a senhas pessoais, sigilosas e intransferíveis utilizadas em sistemas informatizados e inerentes à sua atividade profissional. Inciso 11. Exercer sem a qualificação necessária o magistério, bem como utilizar esta prática para aproveitar-se de terceiros em benefício próprio ou para obter quaisquer vantagens pessoais. Inciso 12. Utilizar-se sem referência do autor ou sem a sua autorização expressa de dados ou informações publicados ou não. Artigo 8. As infrações éticas e disciplinares medianas devem ser aplicadas a pena de multa no valor de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro ou aplicadas a pena de suspensão no caso de reincidência, sendo elas: inciso 1. Exercer simultaneamente a medicina. Inciso 2. Produzir, fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados meio, instrumento, substância, conhecimento, medicamento, fórmula magistral ou especialidade farmacêutica, fracionada ou não, que não inclua a identificação clara e precisa sobre as substâncias ativas nela contidas, bem como suas respectivas quantidades, contrariando as normas legais e técnicas, excetuando-se a dispensação hospitalar interna, em que poderá haver a codificação do medicamento que for fracionado, sem contudo omitir o seu nome ou fórmula. Inciso 3. Extrair, produzir, fabricar, transformar, beneficiar, preparar, distribuir, transportar, manipular, purificar, fracionar, importar, exportar, embalar, reembalar, manter em depósito, expor, comercializar, dispensar ou entregar ao consumo medicamento, produto sujeito ao controle sanitário ou substância em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas. Inciso 4. Realizar exames e perícias técnico-legais e emitir laudos técnicos em relação às atividades profissionais em desacordo à legislação vigente. Inciso 5. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais quando no exercício das suas funções. Inciso 6. Omitir das autoridades competentes quaisquer formas de agressão ao meio ambiente e riscos inerentes ao trabalho que sejam prejudiciais à saúde e à vida. Inciso 7. Aceitar remuneração abaixo do estabelecido com o piso salarial oriundo de acordo
convenção coletiva ou dissídio da categoria. Inciso 8. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão farmacêutica. Inciso 9. Exercer a profissão e funções relacionadas à farmácia, exclusivas ou não, sem a necessária habilitação legal. Inciso 10. Deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém vínculo profissional ou permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente sua função. Inciso 11. Não comunicar em 5 dias ao Conselho Regional de Farmácia o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documentos pelo empregador. Inciso 12. Declarar possuir títulos científicos ou especialização que não possa comprovar nos termos da lei. Inciso 13. Deixar-se explorar por terceiros com finalidade política ou religiosa. Inciso 14. Exercer a profissão em estabelecimento não registrado, cadastrado e licenciado nos órgãos de fiscalização sanitária do exercício profissional, na junta comercial e na secretaria de fazenda da localidade de seu funcionamento. Inciso 15. Assinar trabalho realizado por outrem, alheio à sua execução, orientação, supervisão ou fiscalização, ou ainda assumir a responsabilidade por ato farmacêutico que não praticou ou do qual não participou. Inciso 16. Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se autoria exclusiva quando houver participação de subordinados ou outros profissionais farmacêuticos ou não. Inciso 17. Aviar receitas com prescrições médicas ou de outras profissões em desacordo com a técnica farmacêutica e a legislação vigentes. Inciso 18. Coordenar, supervisionar, assessorar ou exercer a fiscalização sanitária ou profissional quando for sócio ou acionista de qualquer categoria ou interessado por qualquer forma, bem como prestar serviços à empresa ou estabelecimento que forneça drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, laboratórios, distribuidoras ou indústrias com ou sem vínculo empregatício. Inciso 19. Promover publicidade enganosa ou abusiva da boa-fé do usuário, bem como em relação a produtos farmacêuticos e a divulgação de assuntos científicos não fundamentados na promoção, proteção e recuperação da saúde. Inciso 20. Inobservar as normas, que são as resoluções e deliberações, e as determinações, que são os acordos e decisões, dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Inciso 21. Permitir interferência nos resultados apresentados como perito ou auditor. Inciso 22. Aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento quando houver interesse, envolvimento pessoal ou institucional. Inciso 23. Pleitear de forma desleal para si ou para outrem, emprego, cargo ou função exercidos por outro farmacêutico, bem como praticar atos de concorrência desleal. Inciso 24. Exercer atividade no âmbito da profissão farmacêutica em interação com outras profissões, concedendo vantagem ou não aos demais profissionais habilitados para direcionamento de usuário, visando ao interesse econômico e ferindo o direito deste de escolher livremente o serviço e o profissional. Inciso 25. Receber remuneração por serviço que não tenha efetivamente prestado. Inciso 26. Exercer interação com outros estabelecimentos farmacêuticos ou não, de forma a viabilizar a realização de prática vedada em lei ou regulamento. Inciso 27. Intitular-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem a autorização prévia do Conselho Regional de Farmácia, comprovada mediante a certidão de regularidade correspondente. Inciso 28. Divulgar informação sobre temas farmacêuticos de conteúdo inverídico, sensacionalista, promocional ou que contrarie a legislação vigente. Inciso 29. Promover a utilização de substâncias ou a comercialização de produtos que não tenham a indicação terapêutica analisada e aprovada, bem como que não estejam descritos em literatura ou compêndio nacionais ou internacionais reconhecidos pelo órgão sanitário federal. Inciso 30. Quando atuando no serviço público, utilizar-se do serviço, emprego ou cargo
para executar trabalhos de empresa privada, de sua propriedade ou de outrem, como forma de obter vantagens pessoais, cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço, reduzir irregularmente, quando em função de chefia ou coordenação, a remuneração devida a outro farmacêutico. Inciso 31. Anunciar produtos farmacêuticos ou processos por quaisquer meios capazes de induzir ao uso indevido e indiscriminado de medicamentos ou de outros produtos farmacêuticos. Artigo 9. As infrações éticas e disciplinares graves devem ser aplicadas as penas de suspensão de 3 meses na primeira vez, de 6 meses na segunda vez e de 12 meses na terceira vez, sendo elas: inciso 1. Violar o sigilo de fatos e informações de que tenha tomado conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se os amparados pela legislação vigente, cujo dever legal exija comunicação, denúncia ou relato a quem de direito. Inciso 2. Participar de qualquer tipo de experiência com fins bélicos, raciais ou eugênicos, bem como de pesquisa não aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa / Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, abre parêntese, CEP / CONEP, fecha parêntese, ou Comissão de Ética no uso de animais. Inciso 3. Exercer atividade farmacêutica com fundamento em procedimento não reconhecido pelo CFF. Inciso 4. Fornecer meio, instrumento, substância ou conhecimento para induzir a prática ou dela participar de tortura, eutanásia, aborto ilegal, toxicomania ou de qualquer outras formas de procedimento degradante ou cruel em relação ao ser humano e aos animais. Inciso 5. Desrespeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade. Inciso 6. Produzir, fabricar, fornecer em desacordo com a legislação vigente radiofármacos em conjuntos de reativos ou reagentes destinados a diferentes análises complementares do diagnóstico clínico. Inciso 7. Omitir-se ou acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a farmácia ou com os profissionais ou instituições que pratiquem atos ilícitos relacionados à atividade farmacêutica em qualquer das suas áreas de abrangência. Inciso 8. Fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados, sob qualquer forma, substância, medicamento ou fármaco para o uso diverso da indicação para a qual foi licenciado, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento formal com o prescritor. Inciso 9. Alterar o processo de fabricação de produtos sujeito a controle sanitário, modificar os seus componentes básicos, nomes e demais elementos, objeto do registro, contrariando as disposições legais e regulamentares. Inciso 10. Praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. Inciso 11. Utilizar-se de conhecimentos da profissão com a finalidade de cometer ou fornecer atos ilícitos de qualquer espécie. Inciso 12. Fazer uso de documento, atestado, certidão ou declaração falsos ou alterados. Inciso 13. Assinar laudo ou qualquer outro documento farmacêutico em branco, de forma a possibilitar ainda que, por negligência, o uso indevido do seu nome ou atividade profissional. Inciso 14. Realizar ou participar de atos fraudulentos em qualquer área da profissão farmacêutica. Inciso 15. Utilizar-se de qualquer meio ou forma para difamar, caluniar, injuriar ou divulgar preconceitos e apologia a atos ilícitos ou vedados por lei específica. Inciso 16. Receber ou receptar mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente. Inciso 17. Fazer declarações injuriosas, caluniosas, difamatórias ou que depreciem o farmacêutico, a profissão ou instituições e entidades farmacêuticas sob qualquer forma. Artigo 10. Aquele que continuar a exercer a profissão, mesmo enquanto estiver sob a sua sanção disciplinar de suspensão, será aplicada
De novo, artigo 10. Aquele que continuar a exercer a profissão, mesmo enquanto estiver sob a sanção disciplinar de suspensão, será aplicada idêntica pena pelo prazo em dobro ao originariamente determinado. Artigo 11. A pena de suspensão de 3 a 12 meses será diretamente aplicada por motivo de pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença. Artigo 12. A pena de eliminação será imposta aos que porventura tiverem perdido algum dos requisitos dos artigos 15 e 16 da Lei 3820/60 para fazer parte do Conselho Regional de Farmácia, inclusive aos que por faltas graves já tenham sido 3 vezes condenados definitivamente à pena de suspensão, ainda que em conselhos regionais de farmácia diversos. Artigo 13. Na hipótese de diversas condutas praticadas pelo indiciado, oriundas do mesmo fato, no processo ético-disciplinar, as punições serão aplicadas de forma cumulativa e sequencial, delineando-se a pena por cada infração apurada. Artigo 14. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia. E finalmente acabamos mais essa resolução. E no próximo, e tem mais um, tá? Tem mais áudio ainda com mais resoluções, mas também já tá acabando o edital, tá? Já estamos quase zerando o edital. E é isso aí, boa sorte.